Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o chefe Hassen. Desejo a todos aí um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, né? Quem estiver nesse momento escutando o áudio no seu horário normal. Bom, minha passagem aqui hoje é conversar com vocês quanto a alguns problemas que acontecem com aquelas pessoas que trabalham com massas pré-assadas. E normalmente as pessoas acabam cometendo alguns erros e às vezes até perguntam: nossa, a minha massa de pizza ela está mofando, ela está cheia de bolor. Por que isso está acontecendo, né? Tá, vamos entender por que isso acontece. Num princípio assim bem simples de entender, qualquer alimento que está exposto a uma alta taxa de umidade, ele vai criar bolor e vai criar fungo. Isso já é normal, todo mundo sabe disso. Porém, quando uma pessoa, né, ela pratica o ato de pré-assamento, ela já fala: essa massa aqui já não vai ter problema nenhum, porque já foi pré-assada, então ela não vai ter, né, esses problemas de repente aparecer bolor ou fungo. Bom, a princípio, né, para aquela pessoa que não está ainda muito atenta a tudo que acontece, né, na parte mais microscópica do alimento, acha que isso aí realmente não vai acontecer. No entanto, acontece. Vamos entender por quê. Um dos primeiros erros que acontece quando a pessoa ela se dedica a fazer massas pré-assadas, seja para sua pizzaria ou seja até mesmo para vender, é colocar o molho de tomate na massa. Isso nunca deve ser feito. Nunca se coloca molho de tomate na massa, nem durante o processo de assamento, nem depois do processo de pré-assamento. Vamos entender por quê. Quando você prepara uma bolinha de massa, né, você sabe que você usou água para poder preparar aquela massa. Então essa bolinha ela vai conter aí, sei lá, tipo, aproximadamente uns 50, 60 ou até 70% de água no interior da receita. Então essa água, ela está misturada com a farinha, porém ela existe, ela está dentro daquele conteúdo no qual você preparou a massa. Quando você coloca um molho de tomate, sendo ele também aquoso e tendo, né, um grau e uma intensidade enorme de água, essa água, ela inevitavelmente vai penetrar dentro da massa, vai aumentar aquele índice que você supostamente preparou no momento de fazer sua receita, e obviamente você vai ter muito mais água do que deveria ter na massa. E quando uma massa tem muita água, então ela está exposta a um índice de hidratação maior, tá? Ela vai produzir os fungos e as bactérias. Portanto, primeiro, né, conselho aqui: nunca coloque molho de tomate numa massa pré-assada. O molho só vai ser colocado quando a pessoa pegar a massa, colocar na mesa para preparar a pizza. Aí ele já pode colocar o molho, porque logo depois essa pizza vai para o forno e com isso ele vai finalizar então, né, essa etapa, ok? Tá. O seguinte erro, pessoal, está considerado em quê? Agora mesmo, né, eu falei e volto a repetir que vocês preparam uma massa de pizza que ela pode chegar num índice de hidratação, né, ou mesmo, né, suportar 70% até 75%, se você estiver trabalhando com farinha italiana, que resiste muito mais água. Então, quando nós estamos preparando o pré-assado, você está levando a sua massa ao forno, e quando a massa vai ao forno, ela aquece e a água, essa quantidade de água que estava na sua receita, à medida que vai passando o tempo do pré-assamento dentro do forno, ela vai começar a liberar vapor. Veja aqui que interessante o que acontece quando uma massa libera vapor. Por quê? Porque no momento que ela está liberando vapor, ela libera vapor em duas faces distintas. Uma é a face superior, onde seria colocado, né, um molho de tomate, e a outra seria na base da pizza, né? Então, geralmente a pessoa tira a massa, quando ela já acha que já está no ponto, ela tira a massa e coloca em cima de uma bancada, ou ela coloca em cima de uma assadeira, ou ela coloca em cima
do inox, da cerâmica, do mármore, da madeira, enfim, da fórmica, qualquer um desses ambientes é altamente perigoso para uma massa pré-assada que está saindo muito quente. Por quê? Porque quando o vapor está saindo na base da pizza, ela encontra então uma superfície que é bem mais fria do que a temperatura da pizza no momento que saiu do forno. Obviamente, na hora que o vapor encosta nessa superfície mais fria, a condensação é imediata. Então você vai ter uma massa que vai começar a eliminar vapor e vai encostar no ambiente mais frio, uma superfície fria, e vai virar água imediatamente. O que vai acontecer então com essa água? Ela vai ser chupada pela massa. Então, ao invés de você liberar a água, você liberou só uma parte, a outra voltou para a massa. Isso é indicação de uma massa solada, que geralmente acontece quando você tira a tua pizza lá do forno e coloca em cima de uma bancada. Tá bem? Tá aí também outra função que, se você de repente não entender que isso não pode ser feito, essa massa solada sempre vai ter uma predisposição a ter mais bolor e mais fungo em forma muito mais curta do que se imagina, ok? Bem, a terceira parte aqui, que é, a meu ver, uma das mais importantes, é onde o pessoal mais erra, é quando então, uma vez ter tirado a massa do forno, ter colocada em cima de uma bancada fria, né? Vocês vão me perguntar, talvez, então aonde que eu deveria colocar a minha massa? Em cima de uma superfície vazada. Pode ser uma tela de pizza que não encoste na bancada, pode ser uma grelha, pode ser uma tela especial de resfriamento, que é o que nós temos na nossa loja e vendemos, né? Todas esses materiais, eles prometem dar para a sua massa a qualidade que você esperava ter. Se você não usa esses materiais, obviamente você vai ter uma massa de péssima qualidade, uma tendência altíssima dela começar a criar fungos e bolor, tá bem? Tá. Então, agora a terceira, ela se resume em quê? Em a pessoa então ter tirado a massa de lá do forno, ter colocado na superfície muito mais fria, então uma parte da água condensa, vira líquido, a massa, né, ela chupa essa água, então ela retém essa água de novo aí dentro, a massa vai ficar solada, e além de já incorrer nesse erro, ainda a pessoa vai pegar essa massa, vai empilhar uma por cima da outra, porque talvez ela não tenha espaço, então ela começa a jogar uma massa em cima da outra, achando que isso está perfeito, né? Então imagina, uma massa quente que deveria estar expelindo o calor, não consegue expelir porque você está botando uma massa em cima da outra. Então nunca se coloca uma massa em cima da outra, jamais. Cada massa ela tem que ocupar um espaço individual. Por isso que existem cabideiros, carrinhos, que é para você deixar com que ela elimine esses vapores e esse calor, sabe, de uma forma individual, tá? Então a pessoa, além de cometer esse erro de empilhar uma em cima da outra, ela ainda vai levar a massa para dentro de um saco, com ela ainda numa temperatura de risco total, para então ter o máximo de bolor e o máximo de fungo. Ou seja, não adianta nada você pegar a tua massa, colocar dentro de um saco e levar depois para a geladeira. Por quê? Porque aquele calor que ficou preso dentro do saco, que é um vapor de água no estado gasoso, né? Ele vai virar o quê? Vai virar água. E uma vez que ele vira água, você pode ver que no saquinho fica cheia de gotas de água. A massa também vai chupar. A massa, ela chupa tudo. Por quê? Porque ela é porosa. Então ela tem essa capacidade de puxar tudo de volta para ela. E então aí você vai ter uma massa que vai dar bolor com muito maior frequência e facilidade. É muito comum, pessoal, as pessoas que estão trabalhando, né, com massas pré-assadas, aquelas que trabalham a nível, né, de maior proporção, nível indústria, né, e até mesmo algumas pizzarias recorrerem a algum tipo de conservante químico para colocar na massa, a fins de evitar a proliferação de fungos.
ou de bolor. O que o pessoal nunca pergunta para si mesmo é o quê? Será que isso é bom para a saúde da pessoa que vai comer esse alimento depois? Porque seguramente, né, ele está tendo um tempo de vida muito maior por conta desse conservante, que é químico. E muitas vezes esse conservante é cancerígeno. Ah, eu não me importo, chefe. Sabe, meu negócio é vender. Pois é, pessoal, mas você comeria essa massa? Você que está produzindo, sabendo que é cancerígeno? Tá? Então, eu vou deixar bem claro aqui que quando nós queremos dar longevidade à nossa massa, a gente não precisa usar o conservante. O melhor conservante que existe nesse planeta está relacionado com uma temperatura bem baixa que é obtida dentro do seu equipamento de refrigeração, tá? Que não precisa ser abaixo de zero. Bastaria apenas que você tivesse acima de 0 até 2 graus. Tá? Eu estou falando isso porque eu mantenho massas pré-assadas na geladeira por mais de 1 mês, até 2 meses, sem ter nenhum fungo, só com gelo da geladeira. E quando eu falo isso, é bem importante entender que não existe milagre nesse mundo. Se o procedimento está errado, sim, vai ter problema. Se você está, por exemplo, colocando a sua massa dentro da geladeira, mas ela já entrou molhada dentro da geladeira, se ela já entrou com um monte de vapor ali dentro que vai condensar e virar água, vai mofar do mesmo jeito. Tá? Outra coisa que acontece, que eu sempre falo aos meus alunos, para aqueles que estão trabalhando com massa pré-assada e são muito elogiados, você tem que ter uma geladeira especialmente para suas massas. Podem elas ser frescas ou pré-assadas. A gente não pode ficar combinando dentro da mesma geladeira uma série de produtos, porque umas vão demandar uma temperatura mais baixa e outras uma temperatura não tão alta. Agora, quando existe uma oscilação de uma temperatura que começou bem baixa, daqui a pouco ela sobe, por que isso acontece? Por abrir a geladeira um montão de vezes durante o dia, sobretudo um dia de calor. Poucas pessoas têm o hábito ou cuidado de utilizar um termômetro digital, ver quanto que está medindo verdadeiramente a geladeira. Então, essas oscilações também produzem a facilidade da criação de bolor, tá? De bactéria ou qualquer outro micro-organismo conhecido. Então, nós temos que tomar cuidado também com isso e nunca usar os benditos conservantes, tá bom? Então, eu não vou dar mais aqui opções para vocês o que pode ser, por quê? Porque aqueles que tiverem interesse, já que eu estou dando aqui o principal, mas quem quiser realmente aprender a pré-assar com a qualidade que eu ensino, que é uma massa muito superior a uma massa fresca, tá? Vocês têm um documento que ensina a fazer isso. É um documento de 37 páginas, onde eu ensino tudo tintim por tintim. Todas as operações, todos os processos, para que vocês não cometam um erro e tenham uma massa que acaba nem respondendo pela qualidade que você queria e ademais enchendo de fungo, que vai te obrigar a jogar a massa fora, né? Esse documento é um documento barato, ele vem acompanhado de outros documentos para que a pessoa tenha, né, uma experiência realmente profissional de altíssima qualidade, com muita excelência. Tá bom? Então eu vou deixar no link desse vídeo, eu vou deixar para aquelas pessoas que estão interessadas e querem adquirir o nosso documento, tá? Para poder então ter o acesso na nossa loja, poder comprar e de repente começar a fazer. E eu deixo sempre a opção, olha, se você quer fazer uma massa pré-assada, eu sei que talvez você já tenha a tua massa, né, e já gosta dela, mas a massa que nós desenvolvemos, a massa que eu desenvolvi, que já ela perpetua aí já há mais de 30 anos, que é chamada massa secreta, tá? Já não é tão secreta mais, obviamente, né? Mas ela continua sendo, pessoal, a massa que mais recebe elogio a nível nacional. Tem muitos alunos e muitas pessoas que já compraram a massa em nossa loja e as técnicas de pré-assamento. Vocês têm que ver os elogios rasgados que são feitos, tá? Eu não estou pedindo para você comprar minha massa, muito menos comprar minha técnica, né? Aqui a gente sempre agradece quando um seguidor
ele nos prestigia, ele vem aqui e compra algo da gente, mas você não precisa comprar absolutamente nada se você não precisar. E pegando as orientações que eu coloquei aqui agora, né, se você já conseguir colocar em prática, você já vai ter a sua massa com uma qualidade muito superior, tá bem? Bem, assim que eu desejo a todos um grande abraço, espero que essas informações ela melhore a vida daquela pessoa que estava precisando dessa ajuda. Eu acho que o mais importante aqui é a gente fazer o bem, não olhar a quem e simplesmente desejar que essa pessoa prospere. Eu desejo sempre que as pessoas que passam pelo meu caminho, que elas prosperem, porque uma pessoa quando prospera, ela está abrindo caminho para outras pessoas. E é assim que a gente deveria pensar, assim que nós deveríamos agir nesse mercado. Enquanto as pessoas dão tanta atenção para tantas ilusões que não as levam a nada, bastava, né, para ser feliz, ajudar o outro. Eu venho fazendo isso já desde quando o Fórum de Pizzas ele foi colocado na internet. Quem me acompanha desde então sabe que eu venho fazendo isso há muito tempo. Não me sinto melhor que ninguém, não acho que eu sou melhor do que ninguém. Mas eu peço muito para você, você que é seguidor desse canal, quando você tiver a oportunidade, faça o bem sem olhar a quem. Porque é a única maneira que nos dá o verdadeiro sentido em dizer que sim, somos humanos e estamos aqui para fazer isso melhor do que qualquer outra espécie. Fiquem com Deus, um grande abraço, em breve eu volto com mais novidades.